O sol rachava o chão batido do terreiro da fazenda Várzea Grande. Zé estava curvado, suado, limpando a cela após um dia exaustivo, quando ouviu o grito estrondoso que ecoou pelos currais, fazendo as aves voarem em pânico. Era o Coronel Tibério, com o rosto vermelho de fúria, os olhos arregalados de indignação. Ao seu lado, Esmeralda, a esposa, vestia um semblante de vítima traída, mas seus olhos, que só Zé notava, brilhavam com um ódio frio e calculista. "Parem esse moleque, peguem ele!" bradou Tibério, sua voz de trovão silenciando todo o trabalho da fazenda. 2 capangas se aproximaram, homens brutos e de poucas palavras, bloqueando a saída de Zé. Zé se levantou confuso e o coração batendo forte, a mão ainda agarrada à cela úmida. "O que está acontecendo, coronel? Eu não fiz nada." Sua honestidade era a única armadura que possuía. "Não fez nada?" sibilou Esmeralda, dando um passo à frente com uma teatralidade ensaiada. Ela apontou o dedo, fino e adornado, na direção do peito suado de Zé. "Seu ingrato miserável. Depois de toda a bondade que Tibério lhe deu, dando emprego para sustentar seus pais, você nos rouba." O peito de Zé apertou. "Roubo?" A única coisa que ele tirava da fazenda era o salário suado e o pão para os velhos. Sua mente girava, tentando entender a armadilha. "Procurem nas trouxas dele!" ordenou Tibério, cuspindo as palavras. Os capangas vasculharam a sacola simples de lona que Zé usava para levar o almoço e algumas ferramentas. Esmeralda observava a cena com um sorriso quase imperceptível, vitorioso. O ar ficou pesado. Então, um dos homens levantou a mão, segurando algo que capturava a luz do sol. Um relógio de ouro cravejado, uma peça de família caríssima e inconfundível do coronel. O mundo de Zé desabou em ruínas. Ele cambaleou, a descrença lavando seu rosto. Isso não é meu. Eu juro por Nossa Senhora. Eu nunca vi isso." Esmeralda irrompeu em lágrimas falsas, abraçando o marido. "Ah, Zé, como pôde? Você sabia o quanto esse relógio significa para Tibério." A injustiça havia se concretizado. Zé, o homem honesto e ingênuo, estava agora ajoelhado perante o coronel furioso, com a prova do crime plantada em suas mãos. Sua vida humilde estava arruinada. Zé está em uma encruzilhada terrível, enquadrado por uma maldade que ele não cometeu. A injustiça na roça é pesada, e o coronel Tibério não vai parar até vê-lo punido. Mas nós sabemos que a humildade e a verdade de Zé merecem vencer a arrogância e a mentira de Esmeralda. Você acredita na honestidade dele? Então mostre seu apoio agora. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. E me fala de onde está ouvindo essa história. Clique no sininho e acompanhe essa luta por justiça na fazenda. A vida de Zé está por um fio, e a verdade está enterrada sob a maldade de Esmeralda. Se você acredita que a humildade e a justiça devem vencer a arrogância e a mentira, precisamos da sua força agora. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. É o único jeito de garantir que a história de Zé chegue a mais pessoas e que a luz da verdade brilhe sobre essa escuridão. Ajude Zé a provar que é inocente antes que seja tarde demais. Para entender o tamanho dessa armadilha, precisamos voltar algumas horas antes do sol rachar o terreiro e a calúnia se instalar. Na choupana humilde, Zé se ajoelhava ao lado da cama de taquara. Sua mãe, Dona Benta, sorria fraco, enquanto o pai Chico tossia. "Volto antes do sol se pôr, mãe. Deixei água fresca e o pão de milho." Zé beijou a testa enrugada, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros largos. Ele era o pilar daquela família e trabalhava para o coronel Tibério há 15 anos, movido apenas pela decência. Saindo de casa, ele caminhava com passos firmes em direção ao casarão. Foi ao passar pela cozinha que o seu dia, que já era pesado, ganhava um brilho de esperança. Rosa estava lá, os cabelos presos em um coque apertado, os braços ocupados esfregando panelas de ferro. Mas os olhos, os olhos de mel, procuravam os dele. Zé e Rosa eram um balé de timidez e desejo reprimido. Nenhuma palavra de amor jamais havia sido trocada, apenas sorrisos breves e olhares que prometiam futuros impossíveis. Ele sorriu, um sorriso aberto e puro que transformava seu semblante bruto. Ela devolveu a gentileza, as bochechas corando como fruta madura, mas a beleza desse momento era sempre interrompida. Do alto da varanda, por trás das cortinas de renda, Esmeralda observava. A esposa do coronel não sentia atração. Sentia posse, uma obsessão doentia. Ver a troca de carinhos silenciosos entre Zé e Rosa
Era um insulto que atiçava seu ódio. Esse homem tem que ser meu, ela murmurou para o vento seco. Ou não será de mais ninguém. A humildade dele me irrita. A justiça dele me desafia. Ele é um animal selvagem que precisa ser domado ou destruído. Naquele instante, enquanto Zé se afastava para os campos de milho, sem saber, o destino já havia sido selado por uma mulher vingativa, e a tragédia começava a se desenhar. O sol do meio-dia fritava o terreiro da fazenda, mas Zé sentia o frio subindo pelas costas. O coronel Tibério tinha ido à cidade resolver negócios do gado, e a ausência do patrão era sempre a deixa para o perigo que vinha enrolado em seda e perfume barato. Esmeralda. Zé estava consertando o arado perto do galpão, com a mente longe, pensando na maneira de conseguir um quinhão extra de milho para sua mãe. Foi o cheiro de jasmim, forte e enjoativo, que o trouxe de volta à realidade. Trabalhando duro, Zé? A voz de Esmeralda era melosa, mas tinha a dureza disfarçada de quem estava acostumada a ter tudo. Ela se encostou no batente, a luz destacando a curva do vestido que ela insistia em usar, impróprio para a lida, mas perfeito para a sedução. Essa terra não cansa você, não? Zé não parou de apertar o parafuso enferrujado. Seu coração batia forte, não pelo desejo que ela esperava despertar, mas pelo receio da encrenca. Ele era um homem simples, de uma só palavra e de um só amor. E aquele amor era Rosa, que estava na cozinha, alheia à serpente que se enroscava ali. A lida não cansa quem tem o que fazer, dona Esmeralda. É a obrigação. Ela riu, um som seco e artificial. Obrigação. Zezé. Sua única obrigação devia ser a si mesmo, e me fazer companhia, já que meu velho está fora. Ele nem notaria. Ela deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente. Eu sei que você gosta do que vê. Não precisa fingir. Meus olhos veem a verdade no seu. E eu posso fazer muito por você. Posso dar à sua família o que esse chão nunca vai dar. Zé largou o arado com um baque surdo, a poeira subindo. Ele se virou, os olhos escuros fixos nela. Não havia raiva, mas uma decepção profunda. Dona Esmeralda, a senhora é a esposa do coronel, meu patrão. Eu sou um homem honesto, de bem. O pouco que eu tenho, eu ganhei com o suor. Não quero nada vindo de pecado. E a senhora está em erro se pensa que eu olho para a senhora com desejo. Ele fez uma pausa, respirando fundo o ar pesado do campo. Eu tenho uma moça que mora no meu coração, e é só nela que eu penso. Peço por favor que se afaste, ou eu serei obrigado a me afastar do serviço. A rejeição desta vez não foi só uma negativa, foi um tapa na face da sua vaidade. A vaidade de Esmeralda, acostumada a que todos os homens da fazenda baixassem a cabeça e tremessem por ela, estava em frangalhos. O sorriso sumiu, substituído por uma máscara de ódio frio. Sem dizer mais nada, ela girou nos calcanhares e marchou de volta para a casa grande, o tecido fino do vestido rasgando o silêncio da tarde. Zé sentiu um arrepio. Sabia que aquele confronto custaria caro, mas não imaginava o preço. Na mansão, a fúria de Esmeralda era tangível. Ela correu para o quarto do casal, os dentes cerrados. Ele me rejeitou. Ele, o peão fedorento, prefere aquela cozinheira magricela. Seu olhar caiu sobre o pesado relógio de bolso em ouro, uma herança de família que Coronel Tibério estimava mais do que a própria vida. O objeto brilhava sobre a cômoda. O ódio deu lugar a uma ideia nefasta, uma tática que seria infalível para destruir a vida de Zé, assim como ele havia destruído a dignidade dela. Esmeralda chamou às pressas Cássio, um dos capangas mais ressentidos e invejosos de Zé, que sempre desejava o prestígio que Zé tinha, mesmo sendo apenas um peão. Em poucos sussurros venenosos e a promessa de um bom dinheiro, o trato estava feito. Cássio sabia que Zé, antes de ir para a casa dos pais, deixava sua sacola de lona puída, com o almoço restante e a modesta gorjeta do dia, encostada perto do depósito. Em um momento de descuido, enquanto Zé ia buscar água no poço, Cássio agiu rapidamente, enfiando o relógio, pesado e frio, no fundo da sacola entre o embrulho de pão e a camisa suada de Zé.
Ninguém viu, exceto Esmeralda, observando de longe, com um sorriso de triunfo nos lábios. O rugido do jipe de Tibério quebrou a paz da fazenda ao anoitecer. O coronel desceu, mal-humorado e cansado. Esmeralda o recebeu com a expressão de uma esposa aflita. Meu amor, algo terrível aconteceu. Eu estava guardando seus pertences e o relógio de seu pai sumiu. Não está em lugar nenhum. Não sei como, mas temo que alguém daqui o tenha levado. O coronel Tibério, um homem de pavio curto e ego inflado, ficou vermelho de fúria. Aquele relógio era um símbolo de seu poder. Sumido? Impossível. Ninguém sai daqui hoje. Chame todos. Todos. Vamos revistar cada um, cada sacola, cada buraco. Quem ousou roubar o que é meu vai se arrepender de ter nascido. A ordem se espalhou como fogo. Peões, cozinheiras e até mesmo a família do feitor. Todos foram reunidos no terreiro. Zé, cansado do trabalho, viu a movimentação e sentiu um breve desconforto, mas logo se tranquilizou. Eu não fiz nada. Sou honesto, pensou. Ele entrou na fila pacientemente segurando sua sacola de lona. A ansiedade era palpável no ar, mas Zé estava calmo. Sua consciência estava limpa. Ele não tinha nada a esconder. E esperava que o coronel encontrasse o verdadeiro ladrão para que pudessem voltar à paz do trabalho. Quando Zé finalmente chegou à frente, o coronel parecia um touro bravo. Ele mal conseguia falar. Abra a sacola, Zé. Você, que sempre foi meu melhor peão, não vai me decepcionar. Cássio, que estava ajudando na revista, moveu-se com uma lentidão calculada. Ele vasculhou as roupas sujas, o pão duro, até que seus dedos se fecharam em algo metálico e pesado, no fundo da lona. Cássio fez uma careta de surpresa forjada e puxou o objeto, exibindo-o à luz fraca da lamparina. O relógio de ouro de Tibério, polido e brilhante, refletia o choque nos olhos de Zé. Era impossível. Não estava ali. O coronel rugiu, uma explosão de traição e raiva. Zé sentiu o mundo desabar, o chão sumir sob seus pés. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela montanha de injustiça que acabava de cair sobre ele. O olhar vitorioso de Esmeralda, escondida na varanda, selou seu destino. O relógio. Ali estava ele prateado e dourado, cintilando sob o sol cruel da fazenda. Não nas mãos de Zé, mas atirado entre suas poucas e honestas economias, junto a um pedaço de pão duro que levava para a janta dos pais. Zé sentiu o mundo girar, o chão de terra sumindo sob seus pés. Era uma armação tão perfeita que parecia obra do próprio diabo. Não! Isso é mentira, coronel! Eu nunca roubei nada de ninguém, nunca! A voz de Zé ecoou gutural, misturando choque e desespero. Seus olhos, sempre tão firmes, agora estavam marejados de uma incredulidade profunda. Ele olhou de relance para a Esmeralda, que estava parada à sombra da varanda, com um sorriso de cobra venenosa nos lábios, desfrutando da cena. Ele entendeu. Tudo era por causa dela. Sua recusa, sua honra. Tudo o que ele prezava estava sendo queimado ali, naquele terreiro. O coronel Tibério, um homem grande e opulento cuja fúria era lendária, estava vermelho como pimenta malagueta. A veia em sua testa pulsava, e ele brandia a chicoteira de couro, embora por um momento a contivesse. Cale a boca, verme ingrato. Você pensa que eu sou burro? Eu te dei casa, comida, trabalho. Eu disse a todos que você era o peão mais honesto da minha fazenda. E é assim que você me paga? Com a traição de um rato roubando a joia mais preciosa que Esmeralda trouxe da capital? O que foi, Zé? Acha que precisa de ouro para impressionar a cozinheirinha, é? A última frase foi um rugido, e os outros peões, que assistiam em silêncio mortal, abaixaram a cabeça, com medo de olhar, com medo de serem os próximos. Zé tentou dar um passo à frente, gesticulando com as mãos grossas de quem lida com a terra. Coronel, eu juro pela alma da minha mãe que eu não peguei isso. Alguém botou aí. Eu trabalho desde criança, faço dinheiro com o suor, nunca precisei. Chega de choro, cortou o coronel cuspindo no chão. Eu não estou para ouvir mentiras de ladrão fedorento. E sabe o que é pior, Zé? Se fosse um de meus capangas de pouco valor, eu mandava te matar e pronto.
Mas você era diferente. Você era bom no que fazia. E por isso, por um fio de respeito que eu ainda tinha pela sua força de trabalho, eu não vou te mandar para o inferno hoje. Tibério fez uma pausa dramática. O silêncio da fazenda só quebrado pelo vento seco. Mas isso não significa que você vai sair ileso. Um ato desses não pode ficar impune. Servirá de exemplo para que nenhum outro peão pense em trair minha confiança. Tibério virou-se para seus 2 capangas mais brutais, Mão de Ferro e Caveira. Eram homens de poucas palavras e muita crueldade, conhecidos por executar as ordens do coronel sem questionamentos. Peguem ele, deem-lhe a lição que um traidor merece, sem matar. Mas garantam que ele não consiga levantar da cama por uma semana. Quero que ele sinta o peso de cada grama desse ouro roubado na alma. Foi rápido demais. Zé mal teve tempo de gritar ou reagir. Mão de Ferro e Caveira o agarraram, um por cada braço. Zé era forte, um homem do campo acostumado a carregar peso, mas a surpresa e o peso da injustiça roubaram-lhe a reação. A primeira pancada veio no estômago, tirando-lhe o ar e a capacidade de gritar. Ele caiu de joelhos na terra batida. A lição havia começado, e não era uma lição que se aprendia com livros. Os peões assistiam, alguns desviando o olhar, outros fixados, aterrorizados. Era uma surra pública, uma execução de dignidade. Os socos e pontapés vieram em uma sucessão brutal, atingindo costelas, rosto e pernas. Zé tentava se encolher, proteger a cabeça, mas era inútil. Ele ouviu o estalo seco de algo quebrando. Talvez um osso, talvez sua fé na justiça. A dor era um animal selvagem, dilacerando-o por dentro. Seus pensamentos se turvaram. O rosto de Rosa, preocupado e distante, foi a última imagem que lhe restou antes que a escuridão viesse para levá-lo. Rosa, escondida na entrada da cozinha, tampava a boca com as mãos, lutando contra o choro. Ela o viu cair, viu o sangue brotar no solo seco da fazenda. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Queria correr, gritar, implorar, mas sabia que um passo seu resultaria em ser a próxima vítima. O coronel era impiedoso. Ela rezava, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, pedindo a Deus que protegesse Zé, seu amor proibido e silencioso. Quando a palmatória finalmente cessou, Zé era apenas um monte de carne machucada e desacordada no chão. O coronel Tibério, satisfeito, limpou o suor da testa. Agora, ouçam bem. Ele vociferou para a multidão assustada. Peguem esse lixo. Não quero esse corpo imundo na minha propriedade. Joguem-no na porta da cabana onde moram aqueles velhos inúteis que ele chama de pais. Que a visão do filho traidor sirva para eles como pagamento pelos anos de sustento que lhes dei. E que sirva de aviso a todos vocês. 2 capangas arrastaram o corpo inerte de Zé pela fazenda. A humilhação era completa. Ele era jogado fora, descartado como um saco de esterco. O caminho até a pequena cabana, que antes Zé percorria com orgulho para levar o sustento, foi percorrido com o corpo sendo arrastado pela poeira. Quando chegaram, não bateram. Simplesmente atiraram Zé, desfigurado e inconsciente, ao lado da porta de madeira, e foram embora rindo. Lá dentro, seu João e Dona Maria, já curvados pela idade e pela lida, ouviram o baque. Dona Maria abriu a porta, pensando ser o vento. Em vez disso, encontrou o filho, seu único amparo, largado como um animal ferido. Seu grito de horror rasgou a quietude da noite. Um som que ecoaria na fazenda por muito tempo. Um grito de dor de uma mãe que acabara de ver seu mundo e sua esperança destroçados pela crueldade do poder. A dor era um rio caudaloso correndo pelas veias de Zé. Ele estava consciente o suficiente para sentir o peso do mundo e a queimação lancinante em suas costelas, mas não o bastante para distinguir o dia da noite, o sonho da cruel realidade. O cheiro forte de arruda amassada e de pomadas caseiras invadia suas narinas, misturando-se ao odor metálico de sangue seco. Ele estava deitado em sua velha cama de solteiro na pequena cabana de tábuas, a mesma que dividiu com seus pais por toda a vida. A cada movimento ele gemia, um som rouco que partia o coração de quem ouvia. Seu Bento, seu pai, um homem curvado pelo tempo e pelo sol inclemente, estava ao lado,
com as mãos trêmulas segurando um crucifixo de madeira. Não era um homem de muitas palavras, mas suas orações naquele momento enchiam o cômodo com uma súplica desesperada. Ele rezava pela cura do corpo, e mais ainda, pela salvação da alma de seu filho injustiçado. Dona Nena, a mãe, era o motor da resistência. Seus olhos, normalmente doces, estavam inchados de chorar. Mas sua determinação era de ferro. Ela fervia chás de ervas milagrosas, guaco, poejo e mastruz, e trocava os panos úmidos e frios que tentavam debelar a febre alta que consumia o corpo de Zé. Aguenta firme, meu filho. O corpo cura, mas a injustiça é que dói na alma, sussurrava Nena, limpando o suor frio da testa dele com a ponta do avental puído. Zé tentava responder, mas sua garganta estava seca e rouca, e qualquer esforço parecia rasgar sua caixa torácica. Ele só conseguia apertar de leve a mão enrugada da mãe, um sinal mudo de que ainda estava lutando. Lá fora, a verdade morria afogada no mar de mentiras. O coronel Tibério não apenas havia espancado Zé, ele estava garantindo que o nome do peão fosse jogado na lama em cada esquina, em cada mercearia e em cada fazenda vizinha. Ele usava seus capangas para espalhar a versão oficial. Zé era um ladrão, um traidor ingrato que mordeu a mão de quem o alimentava. A fofoca viajava mais rápido que o vento naquelas terras. Em menos de um dia, a reputação de Zé, construída em anos de trabalho honesto, estava em ruínas. Ninguém ousaria estender a mão a ele, com medo da fúria do coronel. A sentença de Tibério não era apenas a dor física, era o exílio social e a miséria perpétua. Enquanto isso, a quilômetros de distância no casarão, Rosa não conseguia pregar os olhos. A imagem de Zé sendo arrastado e o som dos gritos e socos ainda ecoavam em sua mente. Ela havia tentado limpar o sangue do terreiro, mas sentia que o sangue da injustiça manchava suas próprias mãos. O medo era palpável. Esmeralda, após o triunfo de sua vingança, estava mais vigilante do que nunca, e o coronel mantinha um silêncio ameaçador. Mas o amor e a preocupação eram mais fortes que o medo. Naquela noite, sob uma lua minguante que mal furava da escuridão da mata, Rosa tomou sua decisão. Ela pegou a sacola de pano mais discreta, encheu-a com um punhado de moedas que guardava há meses e um pouco de comida que conseguiu desviar da despensa, e começou a caminhar. Ela sabia que se fosse pega seria jogada no olho da rua, ou pior. Mas a ideia de Zé, aquele homem bom e gentil, sofrendo sozinho na mão dos pais idosos, era insuportável. O caminho até a cabana de Zé era longo e perigoso, cheio de sombras e o ruído assustador dos bichos noturnos. Ela andava agarrada à cerca de arame farpado, os olhos fixos na trilha de terra batida, o coração galopando. Quando finalmente avistou a luz fraca de lamparina escapando pelas frestas da cabana de Zé, sentiu um alívio misturado a uma dor aguda. Ela bateu de leve na porta, quase um sussurro. Seu Bento abriu, os olhos fundos de cansaço e espanto. "Quem é você, moça?" perguntou seu Bento, desconfiado e assustado com a presença noturna. "Eu sou Rosa, seu Bento. Eu vim ajudar. Sei que Zé está muito mal." Ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. Ela mostrou a sacola e a bondade genuína em seu rosto convenceu o velho. Ele deu passagem, e Rosa entrou, encontrando Dona Nena ao lado da cama, parecendo uma estátua de dor. O cheiro de doença e de mato era forte. Rosa se aproximou de Dona Nena, e sem dizer nada, apenas estendeu a mão para ajudar a trocar o emplastro de barro frio que estava sobre a testa de Zé. Dona Nena observou a jovem, notando a delicadeza e a preocupação sincera que emanavam dela. Era um rosto estranho, mas familiar de alguma forma. "Você é a Rosa que trabalha lá na Casa Grande, não é?" perguntou Dona Nena, a voz embargada. Rosa assentiu com as bochechas ficando quentes de vergonha e ansiedade. "Ah, minha filha." A Rosa. Dona Nena fez uma pausa, um pequeno sorriso melancólico rasgando a tristeza em seu rosto. "Então você é a Rosa que o Zé tanto fala.
Ele só fala na cozinheira que tem o sorriso mais bonito da fazenda, que sempre lhe dá café extra. Ele nunca disse o seu nome, mas sei que é você. O coração de Rosa deu um salto triplo de felicidade, uma pequena explosão de doçura no meio daquela amargura. Zé falava dela. Ele a notava. Ele a apreciava. Seu rosto se iluminou por um instante. Mas a felicidade foi imediatamente esmagada pela visão que se seguiu. Quando finalmente conseguiu olhar para o corpo de Zé, viu os hematomas roxos e esverdeados espalhados por seu rosto. A dificuldade de sua respiração. Ele estava irreconhecível. Um guerreiro derrubado, o oposto do peão forte e alegre que ela conhecia. As lágrimas vieram sem aviso, rolando quentes pelo seu rosto, enquanto ela se ajoelhava ao lado da cama. A injustiça era tão pesada que mal conseguia respirar. Mas agora ela tinha uma missão: ajudar o homem que, mesmo em segredo, a amava. A lamparina a óleo tremia na mesa de madeira rústica, projetando sombras longas e dançantes que engoliam e cuspiam a figura de Zé, deitado em seu catre. O cheiro de ervas esmagadas e compressas quentes pairava no ar, misturado ao aroma de terra molhada que entrava pela janela aberta. Rosa estava de joelhos, as mãos apertando as de Zé, frias e imóveis. Seu coração batia como um tambor apressado contra as costelas. Cada batida era uma dor nova, ao testemunhar a crueldade que se abateu sobre seu amor. Zé! Meu Zé! A voz de Rosa era um sussurro rouco rasgando o silêncio da noite. As lágrimas escorriam em fios quentes, molhando o cobertor de flanela remendado que cobria o peito massacrado do peão. Olhe para você. Eles fizeram isso com você. Por causa de uma mentira infame. Dona Nena e seu Tobias observavam a cena da cabeceira, a alma em carne viva. Eles tinham presenciado o linchamento de seu filho, o homem que sempre foi a única fonte de luz e pão naquelas terras duras. A dor era tamanha que quase os impediu de notar o brilho de determinação nos olhos mareados de Rosa. A moça que Zé falava com tanto pudor e carinho. Minha filha. Dona Nena se aproximou, colocando uma mão gentil sobre o ombro de Rosa. Meu filho já está quase sem vida. É muita maldade. Eles disseram que ele roubou o relógio do coronel. A voz da velha falhou, engasgada com a humilhação. Rosa se virou rapidamente, seus olhos fixos e ardentes. A timidez que sempre aprendera desapareceu, substituída por uma fúria justa e uma certeza inabalável. Não, Dona Nena. Zé é incapaz de roubar até um grão de milho que não seja dele. Eu o conheço. Eu vi ele trabalhar. Eu vi ele respeitar cada pessoa nesta fazenda, até quem não merecia. Ela apertou o tecido da própria saia, sentindo a necessidade urgente de limpar a honra do homem que amava, mesmo que ele estivesse à beira da morte. Eu sei que ele é honesto, minha mãe. Rosa continuou dirigindo-se ao casal de idosos com uma familiaridade que veio do fundo da alma. Eles estão mentindo. O coronel Tibério é cego pela arrogância e pela palavra daquela víbora. Rosa mordeu a língua sabendo que nomear Esmeralda era perigoso. Da esposa dele que o enganou. Eu estava lá. Eu vi como ela olhava para Zé. Ela o queria, e Zé nunca deu trela. Eu vi o ódio dela quando ele a rejeitou. Essa acusação, Dona Nena, seu Tobias, é vingança pura. Ela armou tudo, eu tenho certeza. Seu Tobias, que se mantinha rígido, os olhos secos pela força que se obrigava a ter, quebrou. Ele encostou-se à parede, cobrindo o rosto enrugado com as mãos calejadas. Um soluço profundo e rouco, vindo de anos de trabalho e sofrimento calado, escapou de seu peito. A certeza de Rosa não era apenas consolo, era a única verdade que eles podiam abraçar no meio do caos. Minha filha, me perdoe. Seu Tobias murmurou, as lágrimas escorrendo por entre os dedos. A dor nos cegou, a vergonha nos machucou, mas ouvir você dizer isso dá um alívio que não sentimos desde o dia que ele nasceu. Dona Nena pegou as mãos de Rosa, beijando-as com reverência. Você é a moça que meu Zé tanto ama. Ele falava de você com os olhos brilhando, mesmo sem ter coragem de falar seu nome. Se você diz que ele é inocente, nós cremos. Mas o que faremos agora? O coronel,
Ele tem a lei dele e os capangas dele. Ele jogou Zé aqui para morrer. Rosa se levantou. A figura esguia parecendo crescer em estatura sob a pouca luz. Seu rosto estava banhado em lágrimas, mas seus olhos mostravam uma resolução fria e perigosa, totalmente nova. A moça tímida da cozinha tinha sido substituída pela mulher que faria qualquer coisa por seu amor. Eu não vou deixar que a vida do Zé seja destruída por uma mentira, e muito menos que sua honra seja pisoteada por aquela mulher. Ela declarou, sua voz agora firme, embora baixa para não alertar vizinhos ou capangas próximos. Eu vou provar a inocência dele, dona Nena, eu juro. Eu trabalho na casa grande. Eu estou lá dentro, no ninho da cobra. Eu sei como ela se move. Eu sei como ela pensa. Eu vou procurar por algo. Alguma coisa que mostre o plano dela. Eu vou achar a verdade e trazer a justiça para Zé. Rosa fez uma pausa, voltando a se ajoelhar ao lado de Zé. Ela beijou sua testa febril e inchada. Um beijo que carregava a promessa de um futuro que eles talvez nunca vivessem, mas que ela lutaria para que tivessem. Você precisa lutar, meu amor. Você precisa respirar. Não desista. Eu estou aqui agora, e eu vou estar lutando por nós. Eu te amo, Zé. Eu te amo com toda a minha alma. E por esse amor, eu vou desafiar o coronel e o próprio inferno se for preciso para limpar seu nome. As palavras de amor, há tanto tempo guardadas, encheram o pequeno cômodo com uma nova, frágil esperança. Zé, inconsciente, soltou um gemido sutil, como se sua alma tivesse ouvido a declaração. Dona Nena e seu Tobias se abraçaram, sentindo que, embora tivessem perdido quase tudo, Deus havia lhes enviado um anjo de justiça disfarçado de moça da cozinha. A luta estava apenas começando, e Rosa, sozinha e desarmada, estava prestes a entrar na boca do leão. A casa grande parecia um caldeirão fervente de intrigas, mesmo depois do linchamento de Zé. Esmeralda por fora exibia uma falsa serenidade, a de quem havia vencido, mas por dentro, o ciúme lhe roía as entranhas como ácido. Ela havia se acostumado a ver Rosa, a cozinheira, sempre quieta e submissa, uma sombra eficiente na cozinha, mas nas últimas semanas, desde que o coronel havia jogado Zé ferido na porta de seus pais, Esmeralda notava pequenas e irritantes ausências de Rosa após o toque de recolher. Aonde vai essa mosca morta no meio da noite? Pensa que sou cega? Resmungava Esmeralda para si mesma, sentada na varanda, observando a escuridão rural engolir o casebre dos fundos onde Rosa dormia. Ela ligou os pontos. O jeito estranho que Rosa a encarava quando o nome de Zé era mencionado. A palidez que a cozinheira não conseguia esconder. Esmeralda tinha certeza. Aquela ratinha de cozinha estava envolvida com Zé. A rejeição de Zé já tinha sido um insulto. Ter outra mulher, ainda que fosse a tímida Rosa, era uma afronta inaceitável à sua beleza e poder. A vingança contra Zé podia esperar um pouco. Agora o foco de Esmeralda mudava. Ela precisava controlar Rosa e impedir qualquer ajuda que pudesse expor seu plano. Confiando que a reputação de ladrão já tinha destruído Zé, Esmeralda diminuiu sua vigilância ostensiva sobre a cabana humilde, concentrando sua energia em vigiar cada passo de Rosa dentro da fazenda. Ela não podia permitir que Rosa virasse a heroína daquele caipira. Enquanto isso, na cabana, a vida voltava lentamente aos ossos quebrados de Zé. O tempo passou com cheiro de ungüentos, rezas de Dona Nena e a dor latejante que parecia nunca ceder. As semanas se transformaram em um mês. Eu estava magro, cicatrizes feias marcando meu corpo, mas o espírito teimava em voltar. Quando finalmente consegui me levantar sem a ajuda dos meus pais, parecia que tinha nascido de novo. Meu corpo estava pronto para o trabalho, mas minha alma ainda pesava com a injustiça. Foi quando seu Tobias, meu pai, sentado no banquinho da frente, tossindo um catarro seco, finalmente me contou com clareza. Não eram só ele e a Nena que tinham me cuidado. Meu filho, ele disse, a voz embargada, você ficou entre a vida e a morte. E se não fosse aquela moça, Rosa, ela vinha, de noite, escondida,
arriscando o pescoço. Trazia uns caldos que a Nena não tinha como fazer, umas ataduras. E ela falava de você, Zé. Dizia que o coronel e aquela víbora mentiam, que ela ia achar a prova. Meu coração, que andava duro e seco como o chão rachado da roça, amoleceu de uma vez. Rosa, a moça dos olhos de mel e sorriso tímido, que eu amava em silêncio por anos, arriscou a vida por mim? Ela confessou meu amor, defendeu minha honra e jurou me vingar. O choque dessa notícia foi um remédio mais forte do que todos os chás de ervas de Dona Nena. O amor dela me deu uma força nova, uma determinação que eu não sabia que tinha. Ela disse que me ama, pai. Perguntei sentindo as lágrimas subindo, uma coisa rara para mim. Eu, o caboclo bruto, chorando por causa de uma moça. Disse meu filho, na frente da sua mãe. Uma linda moça valente como um touro, apesar da timidez. Eu não podia perder tempo. Eu precisava limpar meu nome, mas antes de tudo eu precisava trabalhar. A situação em casa estava crítica. Os poucos trocados que eu mandava antes do espancamento haviam acabado, e o milho armazenado estava quase no fim. Meus pais, idosos e doentes, dependiam de mim. Não podia ficar definhando no catre. Saí da cabana com a cabeça erguida, ignorando o resto da dor que insistia em ficar nas costelas. O sol me cegou um pouco. Eu era Zé, o trabalhador. Eu encontraria trabalho fácil, mas a roça é como um rádio de pilha. A notícia ruim se espalha mais rápido que a luz. E a notícia de que Zé era um ladrão, um traidor do coronel, já tinha se enraizado em toda a região. Fui primeiro ao seu Joaquim, vizinho antigo que tinha um pequeno lote de gado. Bati na porta e ele mal me deixou entrar. Joaquim, preciso de um dia de eito. Corto cerca, trato do pasto, no que for. A gente combina o preço. Seu Joaquim apertou os lábios, evitando meu olhar. Ah, Zé, olha, você sabe. O coronel mandou aviso. Ele disse que quem der trabalho para você vai ser taxado de cúmplice. E que ele bota fogo na cerca. Ele coçou a cabeça constrangido, mas o medo era maior que a compaixão. Minha família é pequena, Zé. Não posso arriscar o gado. Engoli a seco. Tentei mais 4 fazendas pequenas. Na fazenda dos Oliveira fui recebido pelo filho que me olhou com desprezo e me chamou de rato imundo na cara. Na venda da estrada, o dono me serviu a água no bebedouro de cavalo, não no copo. A humilhação era física, palpável. O suor que eu derramava na terra não valia mais nada. Valia a palavra do coronel Tibério, e ele havia me marcado como lixo. Voltei para a cabana no final da tarde, de mãos vazias e o estômago roncando de vergonha. A fome era secundária. O olhar de decepção e tristeza nos olhos de Dona Nena e seu Tobias era a verdadeira tortura. Eu, que sempre fui o arrimo da casa, agora era o motivo da desgraça e da fome. Não arrumei nada, mãe, eu disse a voz rouca. Não consegui falar ladrão, mas a palavra estava pairando no ar frio da cabana. Eles têm medo do coronel. Nena tentou sorrir, mas vi a fragilidade dela. Não se preocupe, meu filho. Temos uns feijões ainda. E Deus é grande. Mas Deus parecia ter se esquecido daquela pequena cabana naquele canto da roça. Os suprimentos minguavam depressa. Os feijões não durariam mais de uma semana. O medo de ver meus pais morrerem de fome por minha causa me consumia. Eu podia aguentar a fome, mas não podia aguentar a falha. Eu tinha que encontrar um jeito, mesmo que fosse arriscado, mesmo que tivesse que roubar, mas eu não era ladrão. Eu tinha que lutar pela minha honra, pela Rosa e pela vida dos meus velhos. A vingança de Esmeralda estava funcionando perfeitamente, me asfixiando lenta e cruelmente. Zé retornou à cabana naquela tarde, e o sol causticante parecia refletir o calor da vergonha em seu rosto. Não era cansaço físico que o abatia, mas a derrota moral. Ele havia batido nas portas de 3 fazendas vizinhas, a do seu custódio, a do Tião da Venda e, por último, a do Dr. Ramos. Em todas a resposta era a mesma, seca e definitiva, como um chicote estalando. Ladrão, aqui não bota o pé. O coronel Tibério não apenas roubara sua honra, mas também sua chance de vida. Ao entrar na cabana, viu o pai, seu Tobias, sentado na velha poltrona de palha, os olhos fundos fitando o chão de terra batida. Dona Nena, com as mãos cruzadas sobre o avental remendado,
Suspirava enquanto observava a tigela de fubá minguando na mesa. A miséria era palpável, um cheiro ácido que pairava no ar. E aí, meu filho? Alguma notícia? A voz de Dona Nena era fraca, tentando manter a esperança que já tinha se esvaído há dias. Zé não respondeu de imediato. Ele foi até o fogão a lenha, que mal exalava fumaça, e jogou um pedaço de graveto seco com uma fúria contida. A chama subiu com um estalo. Virou-se para os pais, e seus olhos, apesar de vermelhos, brilhavam com uma determinação dura, forjada na humilhação. Não tem mais notícia, mãe. A notícia é essa. Zé é ladrão. Não para eles, não para o coronel, mas na boca do povo, na poeira da estrada, é o que eu sou. E gente manchada não recebe pão do patrão, não recebe soldo. Ele respirou fundo, puxando o ar pesado do campo para dentro de seu peito forte. Acabou. Não bato mais em porta nenhuma para pedir esmola disfarçada de emprego. Seu Tobias levantou a cabeça lentamente e os vincos de preocupação profundos. Mas como vamos viver? O que sobrou da farinha já era. Se a gente não tem onde trabalhar, Zé deu um passo à frente, batendo a mão espalmada sobre a mesa de madeira rústica, fazendo a tigela vazia tremer. Eu digo como a gente vai viver. A gente não precisa ser empregado de ninguém para comer com dignidade, pai. Se eles não me querem como peão, eles vão ter que me aturar como patrão. Dona Nena arregalou os olhos. Patrão? Zé, o que você tá falando? Patrão de quê? A gente só tem essa miséria de terra aqui atrás, que não dá nem formiga direito. Se fosse boa, já tinha dado roça faz tempo. Ela gesticulou para a pequena extensão de solo pedregoso e esquecido que cercava a cabana. Era um pedaço de chão que todos na região sabiam ser ingrato, bom apenas para criar mato seco. É dela que eu tô falando, mãe. Zé respondeu, a voz grave e cheia de autoridade, a mesma que usava para manejar os bois mais teimosos. Essa terra é nossa. É a única coisa que o coronel não conseguiu roubar. E eu, Zé, sou um homem da terra. Sei botar semente no chão e tirar comida de onde só tem pedra. Ele apontou para a área árida. Por anos, eu dei meu suor e minha força para enriquecer o Tibério. Por anos, minha enxada cavou para os outros. Agora, essa força e esse suor são meus. E se essa terra é brava, eu sou mais bravo ainda. Vou trabalhar nela o dobro, o triplo, até que ela não tenha escolha e comece a devolver o esforço. Seu Tobias ouvia cada palavra, e algo dentro do peito do velho homem começou a arder. Ele via ali não apenas seu filho, o homem que fora injustiçado, mas a própria encarnação da resistência do campo. O homem que se recusava a dobrar-se à calúnia, preferindo lutar contra a dureza da natureza do que contra a maldade dos homens ricos. Mas a idade pesava. É muito trabalho, meu filho. Essa terra é seca, o sol é cruel, e seu corpo ainda tá sarando das pauladas do coronel. Zé colocou a mão no ombro enrugado do pai, transmitindo toda a sua paixão na pressão do toque. Meu corpo sarou, pai. Mas minha honra não vai sarar enquanto eu não provar que sou mais do que um nome sujo. Eu preciso fazer essa terra dar fruto, não só por comida, mas por justiça. Para mostrar que o valor de um homem tá no seu trabalho, e não na mentira de uma mulher vingativa. Seu Tobias se levantou cambaleando levemente, mas com um brilho novo nos olhos castanhos. Foi até o canto, onde pendurada estava uma enxada antiga, com o cabo gasto e a lâmina cega de tanto uso. Era uma ferramenta herdada de seu próprio pai. Passou a mão áspera sobre a madeira. Você tem razão, meu filho. Se é para lutar, que seja na nossa terra. Se é para ser patrão, que seja da nossa miséria. Ele apertou a ferramenta com firmeza. Eu não tenho a força de antigamente, mas meus braços ainda lembram como é que se derruba torrão. Você não vai enfrentar esse chão sozinho, Zé. Vamos juntos. A gente não tem tempo para ter medo de terra ruim. Amanhã, ao nascer do sol, a gente começa. E essa terra, Zé, vai ter que nos respeitar. Dona Nena cobriu a boca com a mão, uma mistura de medo e orgulho inundando seus olhos. Pela primeira vez em semanas, a cabana não estava repleta apenas de desespero, mas de uma promessa. A promessa do trabalho honesto contra a injustiça cruel. Zé sorriu, um sorriso bruto, mas genuíno.
a única arma que lhe restava além de seus braços fortes. A fé inabalável em si mesmo. O sol rachava a cabeça. O suor escorria em riachos salgados que picavam os olhos de Zé, mas ele não parava. A enxada de seu Tobias gemia, batendo na terra seca, mais parecendo ferro contra pedra do que aço contra argila. O velho, mesmo fraco, tinha uma teimosia que Zé reconhecia. Eles estavam ali, na esperança teimosa de provar que a honra vale mais que o ouro roubado. Zé sentia a dor nos músculos, mas era uma dor limpa, diferente da humilhação dos açoites. Era a dor de quem constrói. Aguenta, pai. Essa terra vai dar. Tem que dar. Zé ofegava, limpando a testa com o dorso da mão calejada. Seu Tobias apenas acenava, curvado sobre a ferramenta, com o semblante sério, mas um brilho novo nos olhos castigados pelo tempo. Aquele pedaço de chão não valia nada para o coronel, mas para Zé era o futuro. Era a única defesa contra a mentira que o sufocava. Foi então que o silêncio pesado da labuta foi quebrado por um som suave de passos na grama seca. Zé ergueu o olhar, demorando-se a piscar para acostumar os olhos à luz intensa, e viu a figura que parou seu coração. Era Rosa. Não parecia mais a moça assustada da casa grande. Ela carregava um trouxa de pano grande, e a delicadeza de seu caminhar parecia forçada pela carga. O sol iluminava os cabelos dela, e o rubor em suas bochechas não devia ser só por causa do calor. Zé largou a enxada como se tivesse levado um choque. A vergonha de estar ali, sujo, pobre, condenado, o atingiu. Mas o calor da presença dela era mais forte que a vergonha. Rosa, o que faz aqui? Zé perguntou a voz rouca. Seu Tobias se endireitou, sorrindo de leve para a moça. Rosa aproximou-se, desviando o olhar de Zé para as ferramentas caídas no chão. Eu vim ajudar, ela disse baixinho, desamarrando o trouxa. O que surgiu dali fez o queixo de Zé cair. Uma enxada novinha, um saco de sementes de milho crioulo, um punhado de feijão gordo e até um pequeno facão de corte. Eram coisas caras para o bolso de um peão. Eu juntei o que pude, Zé, do meu salário. Eu sei que o coronel sujou seu nome e ninguém quer lhe dar serviço. Mas a terra não espera. E eu não quero que o senhor passe fome, nem Dona Nena e seu Tobias, explicou Rosa, o olhar fixo no chão. É para sementear a esperança. Zé sentiu um nó na garganta. Ele, que era homem bruto e sem jeito, não sabia como reagir àquela generosidade. Aceitar era engolir o orgulho, mas negar era condenar sua família. Seu Tobias tossiu com sabedoria. Aceite, meu filho. É bênção de Deus e de um coração puro, disse seu Tobias. Zé engoliu seco e olhou para Rosa, finalmente sustentando o olhar. Eu não sei como lhe agradecer, Rosa. Eu vou pagar cada grão de volta. Prometo. Quando a terra der, o primeiro que colher vai ser para a senhora. Ele disse, sentindo o peso da dívida, que era doce. Ele pegou as ferramentas novas, sentindo o cheiro de metal e madeira recém-cortada. Era a primeira vez em semanas que sentia algo além de desespero. Rosa sorriu, um sorriso que iluminou a pequena e desolada cabana. Não precisa pagar, Zé. Basta que o senhor e seus pais estejam bem. Eu vou lá para dentro, ajudar Dona Nena com o almoço. Os homens precisam de comida boa para lutar contra a rocha. E assim foi o dia. Zé e seu Tobias, agora munidos da enxada nova e do ânimo renovado, cavavam com mais vigor. Lá dentro, o aroma da galinha caipira que Dona Nena preparava, auxiliada pela destreza de Rosa, perfumava o ar. O riso de Rosa, que se misturava às conversas baixas com Dona Nena sobre chás e rezas, chegava até o campo, dando a Zé uma sensação de lar que ele não sentia desde que a desgraça havia caído. Dona Nena, com sua sabedoria de mãe, via a felicidade nos olhos de Zé e a ternura com que Rosa se movia pela casa, e agradecia a Deus por aquele pequeno milagre em meio à ruína. O almoço foi servido na varanda, à sombra de uma mangueira velha. Era um banquete de simplicidade. Arroz com açafrão, feijão com linguiça e a galinha, tudo temperado com o amor e o cuidado de Dona Nena e Rosa. Zé mal conseguia tirar os olhos de Rosa, admirando a facilidade com que ela se encaixava naquele cenário humilde. Era um vislumbre do futuro que ele queria ter, livre das garras do coronel.
Comida de rainha Rosa, elogiou Zé, a boca cheia sem conseguir esconder o contentamento. Rosa apenas sorriu, o coração quente pela aceitação de Dona Nena e o brilho nos olhos de Zé. Mas a felicidade na roça do Coronel Tibério era um pássaro raro e fácil de ser abatido. A uns bons metros dali, escondido atrás de um grande pé de jequitibá na divisa da cerca, estava Juba, um dos capangas mais frouxos e invejosos do coronel. Ele estava ali de tocaia por ordem de Tibério para garantir que Zé, o ladrão, não estivesse roubando madeira ou gado. Juba arregalou os olhos. Não bastava Zé estar vivo e trabalhando. A cozinheira da casa grande, a menina que servia Esmeralda, estava na cabana do caluniador, almoçando e rindo com ele. Juba sentiu o gosto da vingança antecipada. Aquilo era traição dupla, cumplicidade na cara dura. Ele sabia que reportar a presença de Rosa seria uma dose de veneno que agradaria a patroa e o patrão. Virou as costas para a cena de paz e correu, sujando os pés na poeira direto para a casa grande, ansioso para receber sua paga pela fofoca. O coronel Tibério estava na sala cochilando após o almoço quando Juba irrompeu, suado e ofegante, mal pedindo licença. Coronel, tenho novidade do Zé. Tibério, irritado por ser acordado, bufou. Que é, Juba? Ele roubou mais alguma galinha? Não, coronel, é pior. A Rosa, a cozinheira, estava lá na casa dele, almoçando com ele, rindo com ele, e parecia que estava ajudando a mulher velha dele a arrumar a casa. Tibério sentou-se reto, a face vermelha de fúria. Aquela insolência. A cozinheira dele, uma funcionária, confraternizando com o peão que ele havia espancado e desonrado. Mas antes que pudesse explodir, Esmeralda, que estava bordando calmamente perto da janela, pousou a agulha com um sorriso frio e calculista. Ora, coronel, disse Esmeralda com aquela voz que parecia seda, mas escondia pregos. A cozinheira. Isso explica muita coisa. Tibério a encarou. Explica o quê, Esmeralda? Explica a insubordinação dela, vou despachá-la. Esmeralda caminhou lentamente até ele, tocando seu ombro. Pense bem, meu querido. O Zé foi espancado e acusado pelo roubo do meu relógio, não foi? E a grande questão que todos se perguntam é: como ele, um peão que só entrava na senzala e no terreiro, conseguiu entrar na nossa suíte principal, pegar uma joia de valor inestimável e colocar na sacola dele? Ela fez uma pausa dramática. A resposta é: ele não conseguiu. Mas Rosa sim. Rosa tem acesso à casa, à cozinha, ao nosso andar. Ela serve o café. Ela limpa os quartos. Ela estava apaixonadíssima por aquele bruto. Esmeralda sorriu, vitoriosa, vendo a ideia sinistra se formar na mente de Tibério. Ela pode ter roubado o relógio e plantado nas coisas dele, por amor. Ou pior, eles agiram juntos. Se ela está lá agora ajudando ele a trabalhar, significa que o caso deles é muito mais profundo. Ela é cúmplice, coronel. Ela deve ter ajudado Zé a roubar o relógio, já que ele não tinha acesso à casa grande. A semente do mal estava plantada. O coronel Tibério apertou os punhos, a fúria se transformando em uma certeza vingativa. Ele não só tinha que destruir Zé, agora tinha que esmagar Rosa também. O grito do coronel Tibério cortou o ar pesado da manhã, mais afiado que a lâmina de um facão. Zé, que estava na beira de sua pequena roça, cavando a terra seca com seu Tobias, sentiu o estômago gelar. Era o grito de ódio que só um homem acostumado a mandar e ser obedecido pode emitir. Não demorou para que Juba, o capanga lambe-botas, cruzasse o caminho gritando a notícia. O coronel tinha descoberto a traição de Rosa. Larguei a enxada no meio do sulco e disparei. Meu pai me gritava para eu não ir, que eu já tinha sofrido o bastante, mas a visão de Rosa sofrendo nas mãos daquele tirano era um fogo que eu não podia apagar. Cheguei perto da cerca de mourões, escondido atrás de um pé de ingá. Há tempo de ver a cena que me rasgou o peito. No terreiro empoeirado da casa grande, Tibério, vermelho de fúria, apontava o dedo grosso para Rosa, que tremia como vara verde. Esmeralda estava ao lado, com um sorriso de cobra venenosa nos lábios, observando a destruição que ela havia orquestrado. Sua rameira! Achou que ia roubar meu patrimônio e sair impune?
Primeiro o Zé ladrão, agora você, a cozinheirazinha atrevida! Berrava o coronel. Você é cúmplice, vadia! Só você e aquele jumento do meu antigo peão tinham acesso aonde o relógio estava guardado. Onde está a joia? Me diga logo! Rosa tentava falar, as lágrimas escorrendo, mas Tibério não a deixava. Eu juro, coronel, eu não peguei nada, eu nunca roubaria de ninguém. Eu só fui visitar Zé porque ele estava quase morrendo por sua causa. Ah, mas que lindo! Defendendo o desgraçado que me apunhalou pelas costas. Esmeralda interveio, a voz fria e calculada, apertando o cerco. Coronel, não perca tempo. Ela está mentindo para proteger o amante. Ela tem sorte, Tibério. Muita sorte de não ter nascido homem, senão estaria agora sentindo na pele o peso da deslealdade. Assim como seu amado Zé. Aquela frase foi uma punhalada. A ameaça explícita de violência contra Rosa fez meu sangue ferver. Eu queria pular a cerca, mas sabia que seria o fim. Eu tinha que ser inteligente, tinha que esperar o momento certo. Tibério, respirando fundo e cuspindo no chão, deu a sentença. Some daqui, Rosa. Pegue suas poucas trapos e suma da minha vista. Se eu te vir de novo pisando nestas terras, eu te dou para os cachorros. Você está desempregada, desabrigada e marcada. Você é uma ladra, assim como seu parceiro Zé. Vá, vá para o inferno que te espera. Os capangas, sorrindo e empurrando-a com os cotovelos, jogaram uma trouxa de pano esfarrapada no chão e a expulsaram do portão principal. Rosa tropeçou, o rosto coberto de pó e lágrimas, sozinha no meio da estrada de chão batido, olhando para trás para o único lar que ela conhecia. Ela parecia pequena, desamparada, o sol forte castigando sua pele. Seu olhar, quando se virou para a estrada, era de total desespero. Eu não esperei que ela andasse muito. Saí de trás do ingá e caminhei rápido, ignorando o risco de ser visto. O coronel estava ocupado gritando ordens para seus capangas não deixarem Rosa se aproximar de novo. Rosa! Chamei, minha voz grossa e firme. Ela parou e olhou para mim. Seus olhos castanhos, antes cheios de um brilho tímido, agora carregavam o peso do mundo. Zé, o que você está fazendo aqui? Se o coronel te pegar, ele te mata. Ela sussurrou aterrorizada. Ele já fez o que podia para me matar. Eu disse, chegando perto e segurando gentilmente seus ombros. Eu podia sentir a tensão em seu corpo, o medo. Você está bem? Ele te machucou? Ele me jogou para fora, Zé. Me chamou de ladra e puta. E agora? Eu não tenho família aqui. Eu nasci e cresci naquela fazenda. Não tenho para onde ir. Eu não roubei nada, Zé. Juro por Deus. A voz dela quebrou, e ela se agarrou a mim, chorando convulsivamente. Eu a segurei firme. Eu era um homem simples, sem estudo. Mas naquele momento senti uma força que vinha direto da minha alma, do chão que eu estava determinado a cultivar. Olhei para o pequeno lote de terra onde seu Tobias ainda estava, um ponto curvado de determinação, e depois olhei para os olhos de Rosa. Ei para os... Você não vai para lugar nenhum sozinha, Rosa, declarei, limpando as lágrimas do rosto dela com meus polegares ásperos. Você vem comigo. Você vem para a nossa cabana. Meus pais vão te acolher. Você é a mulher que eu amo, e não vou deixar que a maldade daquela gente te destrua. Rosa recuou um pouco, surpresa com a confissão aberta, mas o medo superava a felicidade. Zé, você mal está se recuperando, e sua família está passando necessidade. Eu serei mais uma boca para alimentar. Eles me acusaram do roubo, Zé. Vão me procurar. Eu vou trazer mais desgraça para vocês. Eu sorri. Um sorriso rústico, mas cheio de convicção. Não, Rosa. Você não vai trazer desgraça. Você vai trazer força. Eu te disse, Rosa. Aquele terreno é ingrato, mas o meu suor e o meu ódio por aquela injustiça vão fazer ele florescer. Eu não serei mais empregado. Eu serei o dono, e eu vou te proteger. Encostei minha testa na dela. Eu não estou te convidando para o desespero. Eu estou te convidando para a vitória. Você viu aquela terra? É a mais dura, a mais feia, mas eu te digo, com a força de Deus e o nosso trabalho em pouco tempo, aquela vai ser a maior colheita de toda a região. Vai ser a prova de que a justiça da gente simples vale mais que todo o ouro do coronel Tibério. E essa colheita será a sua casa, Rosa.
É o nosso futuro. Rosa me olhou primeiro com ceticismo, depois com uma fagulha de admiração e, finalmente, com a fé cega que só o amor verdadeiro pode inspirar. Ela viu não apenas Zé, o peão espancado, mas Zé, o homem inabalável que estava transformando seu sofrimento em arma contra a injustiça. Ela balançou a cabeça, engolindo o choro. Eu embarco nisso, Zé. Se você acredita, eu acredito. Eu vou te ajudar a limpar a nossa honra com o suor da terra. E assim, de mãos dadas, um casal de puros e injustiçados seguiram para a cabana humilde, deixando para trás a fazenda do coronel e abraçando a dura promessa de uma colheita que precisava ser, não apenas alimento, mas um símbolo de redenção. A pequena cabana de seu Tobias e Dona Nena, acostumada à simplicidade e à escassez, agora parecia transbordar de gente, mas também de amor e de uma desesperança crescente. Rosa havia sido acolhida com lágrimas e abraços apertados. Dona Nena via nela a bondade que Zé sempre descrevera, e seu Tobias, embora fraco, tinha a dignidade de um pai que oferece o que não tem. Minha filha, não temos luxo nem fartura, mas teto é teto e coração é grande. Aqui o que é de um é de todos, mesmo que seja só o vento que entra pela fresta, disse Dona Nena, a voz embargada, enquanto ajeitava o único colchão extra no chão de terra batida para Rosa. Zé observava a cena, o coração apertado pela injustiça, mas aquecido pela presença de Rosa. A expulsão dela da fazenda, cruel e mentirosa como tinha sido, trouxe-a para perto, consolidando o amor que antes era só um olhar tímido. Mas o amor não enchia a barriga. A chegada de mais uma boca, por mais amada que fosse, transformou a preocupação em pânico silencioso. Os poucos sacos de farinha e feijão, o restinho de banha que parecia eterno, agora tinham prazo de validade. E esse prazo era curto, dolorosamente curto. Ele não podia se dar ao luxo de lamentar. A terra da família era a única esperança, e Zé atacou-a com a fúria de quem luta pela vida. Do nascer ao pôr do sol, ele se tornou uma extensão da enxada. O sol queimava sua pele já castigada, o suor cegava-o, mas ele continuava cavando fundo, quebrando as pedras, misturando o pouco esterco que tinha com a terra ingrata. Cada golpe era um desafio à mentira do coronel. Cada sulco aberto era a promessa de um futuro limpo para Rosa. Seu Tobias tentava acompanhar. Mas os anos de labuta dura, somados à angústia e ao espancamento recente do filho, cobraram seu preço. No meio da manhã, o velho começou a tossir, um som seco e profundo que vinha do fundo do peito. Ele parou, apoiando-se na enxada, ofegante. Vai, pai, o senhor já fez demais. O sol tá queimando, vá descansar, por favor. Implorou Zé, a voz rouca de cansaço e preocupação. Seu Tobias resistiu, com a teimosia dos velhos que querem ser úteis. Eu ainda aguento, meu filho. É só uma pontada no peito. Mas não era só uma pontada. No dia seguinte, seu Tobias acordou febril e fraco demais para sair da cama. A culpa se abateu sobre Zé como um raio. Se ele não tivesse sido um alvo, se ele não tivesse desafiado Esmeralda, seu pai não estaria nessa situação. Agora, todo o peso do sustento, da luta contra a terra e contra a mancha de ladrão, estava nas suas costas largas. Ele era o único braço forte, e teria que ser suficiente. Ao anoitecer, quando Zé voltava para a cabana, arrastando os pés e sentindo cada músculo do corpo implorar por descanso, a pior parte do dia chegava, a hora da refeição. Dona Nena dividia a tigela de feijão ralo e o pedaço de pão de milho em 4 porções rigorosamente iguais. Mas, na hora de comer, Zé usava a tática quebrado o coração de todos. Mãe, essa canseira toda me tirou a fome. Comi uma fruta no campo, podem ficar com a minha parte, dizia ele, empurrando sutilmente seu prato para mais perto de Rosa ou para a beira da cama de seu Tobias. Dona Nena sabia que era mentira. Ela conhecia o apetite do filho, forjado em anos de trabalho braçal. Mas ela não podia forçá-lo, pois sabia que ele estava fazendo aquilo por amor e por necessidade. Rosa, com o coração partido, tentava retribuir, insistindo para que ele comesse. Mas Zé era firme em seu sacrifício silencioso. Ele suportaria a fome,
desde que seus pais e a mulher que amava tivessem um bocado a mais de força para o dia seguinte. A falta de alimento transformava as noites em vigílias. Seu Tobias tossia, Rosa chorava baixinho por ele não haver, e Dona Nena se ajoelhava ao pé da cama, em frente ao pequeno oratório feito de madeira e imagens gastas. Meu Deus, vós que alimentais os pássaros do céu e fazeis a chuva cair, olhai por nós. Mandai a força para o meu Zé, e a verdade para que a honra dele volte. Não deixai que a maldade daquela mulher nos consuma, implorava a matriarca, suas preces subindo como fumaça de incenso. Certa noite, Zé observou da soleira da porta exausto demais para se mover. Ele viu Dona Nena dobrar os joelhos, o corpo curvado pelo peso da idade e da dor. E então, algo mudou. Rosa, que estava sentada perto do fogão frio, levantou-se em silêncio, e com a naturalidade de quem sempre soube seu lugar, dobrou os próprios joelhos ao lado de Dona Nena. Rosa, que havia sido cozinheira na casa do coronel e tinha visto a opulência e a crueldade do mundo, agora se curvava diante da humildade da cabana e da força da fé. Ela não disse nada, apenas segurou a mão enrugada de Dona Nena e uniu-se à oração. As duas mulheres, uma jovem e uma idosa, uma com a pureza do primeiro amor e a outra com a sabedoria da dor, tornaram-se um só clamor no silêncio da noite, pedindo que a colheita viesse logo e que a verdade prevalecesse sobre a calúnia. Zé sentiu uma lágrima quente escorrer pela bochecha suja de terra. Aquele momento valia mais do que o relógio roubado, mais do que a riqueza do coronel. Ele tinha pouco, mas tinha o amor de Rosa, a fé da mãe e a honra que ele reconquistaria com o suor de sua testa. Mas o suor ainda não era suficiente. A terra era dura e a fome implacável. Sem o pai, Zé sabia que teria que trabalhar o triplo se quisesse ter alguma chance de manter a família viva até a primeira colheita. O sol castigava as costas de Zé, que agora carregava o peso da terra, da fome e da doença de seu Tobias sozinho. A enxada parecia pesar uma arroba, e cada golpe no solo duro era um grito silencioso de sua alma. Depois que seu Tobias caiu de cama, fraco demais para levantar, Zé não teve escolha senão absorver todo o trabalho, esticando seu corpo até o limite, comendo apenas o suficiente para não desmaiar, garantindo que Rosa, Dona Nena e seu pai tivessem o pouco que restava. Era um ciclo cruel. O cansaço gerava mais fome, mas a responsabilidade de ser o único esteio da família não lhe permitia descanso. Essa terra é ingrata, meu Deus, ele murmurava, limpando o suor que escorria para seus olhos. Mas ela não vai me vencer, não enquanto houver injustiça no meu nome. Foi numa dessas tardes, com Zé dobrado sobre o campo que parecia feito de pedra, que o coronel Tibério passou. O coronel estava a cavalo, voltando da inspeção de seus pastos mais distantes. Seu caminho passava bem rente à divisa da cabana de Zé. Ele parou o animal bruscamente, sem querer. Zé estava irreconhecível. Barba por fazer, roupas rasgadas, magro de dar dó, mas a força com que ele cravava a enxada no chão era a mesma fúria obstinada que Tibério conhecia bem. O coronel ficou ali, observando por longos minutos. Ele via Zé lutar contra a natureza com uma dedicação selvagem. Aquela terra nunca deu nada a ninguém. Por que Zé insistia? Porque ele não desistia e ia embora, como qualquer ladrão faria. No dia seguinte e no outro, a cena se repetia. Tibério passava via Zé. A fúria inicial do coronel pela suposta traição de Zé começou a se misturar com uma ponta de incômodo e, para sua própria irritação, respeito. Zé era o peão mais dedicado que ele já tivera, o mais honesto antes daquele maldito relógio. Será que Esmeralda... Não. Ele repeliu o pensamento com violência, apertando as rédeas do cavalo. A prova estava lá. O relógio estava com Zé, mas a imagem daquele homem, dia após dia, enfrentando a fome e a calúnia com a única arma que tinha, a enxada, começava a corroer a certeza de Tibério. Enquanto o coronel lutava contra suas memórias e dúvidas, Zé lutava por sua sobrevivência. As orações de Dona Nena e Rosa eram o único adubo que Zé sentia. E foi depois de semanas de labuta, de joelhos sangrando e ombros latejando,
que a resposta veio. Zé estava prestes a desistir em uma manhã cinzenta, a sede o matando, quando ele puxou as últimas ervas daninhas e notou algo diferente. Não era a palha seca e amarelada de sempre. Era um verde vibrante, pequenos mas firmes. Brotos de feijão despontavam da terra que parecia condenada. Zé caiu de joelhos. Não de exaustão, mas de pura emoção. Era como se a terra tivesse aceitado sua promessa, ou como se as lágrimas de Dona Nena e a fé de Rosa tivessem irrigado o impossível. Ele tocou as folhas minúsculas com a ponta dos dedos, tremendo. Deus é bom, ele sussurrou, a voz embargada. A terra me ouviu. Com a descoberta, uma nova onda de energia inundou Zé. Ele redobrou o cuidado, protegendo os brotos como se fossem a joia mais preciosa do mundo. E, incrivelmente, a pequena plantação avançou. Cresceu rápido, forte, como se compensasse o tempo perdido. Em poucas semanas, o que era para ser uma área estéril rendeu uma colheita pequena, mas significativa, de feijões e abóboras. Não era o suficiente para ficarem ricos, mas era o suficiente para afastar o espectro da fome por um tempo. O dia da venda chegou. Zé, com a ajuda de Rosa, que tinha um brilho renovado nos olhos, ensacou os produtos. Era um volume modesto, mas era fruto de seu suor, colhido com dignidade. Ele ajeitou o chapéu, beijou a testa de seu Tobias, que mal conseguia responder, mas estava vivo. E olhou para Rosa e Dona Nena, que o abençoavam na porta da cabana. Eu volto antes que o sol se ponha, ele prometeu, a voz firme mas o coração acelerado. E volto com esperança. Zé amarrou a saca de feijões e abóboras em seu velho burro e partiu para o vilarejo. Era a primeira vez que ele voltava à civilização depois da desgraça, e ele sentia o peso dos olhares. Sabia que todos o viam como o ladrão que traiu o coronel. Mas ele caminhou com a cabeça erguida. O que carregava não era roubo. Era o fruto do trabalho honesto. A única prova que ele tinha de que era um homem de bem. Na feira, Zé encontrou um bom comprador. O feijão, colhido na época certa e seco com cuidado, era de ótima qualidade. A negociação foi rápida, e Zé sentiu o peso das moedas em sua mão pela primeira vez em meses. Não era muito, mas era a salvação. Com o dinheiro, ele comprou um saco de farinha, um pedaço decente de carne seca e, o mais importante, remédios e chás fortificantes que Rosa havia escrito para seu Tobias. Ele se permitiu comprar um pequeno doce de rapadura, pensando em Rosa e em como ela merecia uma pequena alegria. Na volta, o peso que ele carregava era muito maior do que o da saca que levava de manhã. Era o peso da esperança renovada. Ao cruzar o portão, Dona Nena e Rosa correram ao seu encontro. Ao verem os suprimentos, os olhos de todos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de gratidão e alívio. Zé, exausto, mas vitorioso, distribuiu os pacotes. Ele viu seu Tobias sorrir, fraco, mas com um brilho no olhar que dizia: "Você conseguiu, meu filho." A cabana, pela primeira vez em muito tempo, cheirava a comida, não apenas a medo. A semente da redenção de Zé finalmente tinha brotado, não só na terra, mas nos corações de sua família. O cheiro de terra molhada e vida nova pairava sobre a pequena gleba de Zé. O peito dele já não ardia só de raiva e humilhação, mas de um orgulho honesto. Os primeiros frutos haviam garantido a sobrevivência, mas cada dia de trabalho duro e abençoado pelas orações de Dona Nena e seu Tobias trazia uma certeza inabalável. A semente da injustiça não prosperaria naquele chão. A terra, antes vista como estéril e amaldiçoada, respondia ao suor de Zé com uma gratidão verde e vibrante. E ao seu lado, de sol a sol, estava Rosa. Ela não mais se vestia com os aventais limpos da cozinha, mas com roupas simples de algodão, manchadas pela argila vermelha, os cabelos presos em um coque firme que mal continha a força de sua determinação. Rosa havia abandonado as tarefas domésticas. Sua nova missão era junto de Zé, ombro a ombro. O amor que florescia entre eles era silencioso, manifestado não em beijos longos e ardentes, pois o decoro da roça e a presença dos pais exigiam respeito, mas na sincronia perfeita de suas enxadas,
no olhar cúmplice que trocavam ao repartir a água fresca no meio da lida, e na leveza dos risos ao encontrarem um tubérculo particularmente grande. Ela era a força que ele precisava, a prova viva de que a verdade, e não o luxo ou a mentira, valia a luta. Zé sentia que ele não estava apenas colhendo mandioca ou milho, ele estava colhendo a sua honra palmo a palmo. Veja só, Zé, quanta fartura! Exclamava Dona Nena, os olhos marejados de lágrimas enquanto observava a carroça, agora mais cheia, voltar da feira. Deus é bom demais. Não é só Deus, mainha. É o suor dele e o meu, e a bênção da Rosa. Essa moça trouxe sorte para nossa casa, e vergonha para a terra do coronel, dizia seu Tobias, com a voz recuperada, voltando à força que o trabalho no campo lhe dava. A prosperidade, ainda que pequena, era um escudo contra a calúnia, mas essa visão de harmonia e sucesso era um veneno lento e corrosivo para a Esmeralda na casa grande. De sua varanda sombreada, com um copo de bebida doce nas mãos e o rosto contorcido, ela observava à distância. O que a atormentava não era a perda do relógio. Ela já havia esquecido a cor dele, mas o fato de Zé ter se recusado a ser destruído. Ela queria que ele estivesse mendigando ou morto, não prosperando e, pior, amando Rosa, a cozinheirinha insossa. Sua vingança falhara miseravelmente. Eles estavam dando a volta por cima, e a cada colheita, a acusação de roubo do coronel parecia mais ridícula e menos convincente para os vizinhos. Esmeralda chamou Juba, o capanga que havia feito o serviço sujo do relógio. Ele entrou na sala principal, curvado e com um medo mal disfarçado. Juba era um homem grande e forte, acostumado à violência, mas a maldade que emanava de Esmeralda o deixava sempre desconfortável, como se estivesse diante de uma cobra prestes a picar. Você viu, Juba? Viu o que o caipira e a vadia estão fazendo? Esmeralda perguntou sem rodeios, apontando para o pequeno pedaço de terra visível na distância. Juba pigarreou sem olhar diretamente para a patroa. Sim, dona Esmeralda. Eles estão trabalhando duro. A plantação parece boa. Boa? Boa? Ela devia estar seca? Morta. Ele devia estar implorando por uma migalha de pão. Eu fiz tudo para acabar com ele, e agora ele tem a audácia de ter sucesso bem debaixo do nariz do coronel. Isso é uma afronta, Juba. Uma afronta à minha honra e ao meu poder. Esmeralda bateu a mão na mesa de madeira polida, fazendo um tinido agudo. Ela se aproximou de Juba, a voz baixa, carregada de uma crueldade gélida. Eu tenho um serviço para você, Juba. Um serviço definitivo. Você vai pegar o frasco que está no meu toucador, o veneno forte que o coronel usa para as pragas mais resistentes do pasto. E você vai despejar, gota por gota, em toda aquela plantação no meio da noite. Não pode sobrar uma folha verde sequer. Juba empalideceu. A agressão física era uma coisa. Destruir o trabalho honesto de meses, roubar o sustento de uma família idosa, era outra. O capanga tinha seus pecados, mas havia uma linha que ele relutava em cruzar. Matar a fome de alguém parecia um crime que nem mesmo o diabo perdoaria. Dona Esmeralda, envenenar a plantação? Mas essa comida é o que está sustentando a família do Zé. Os pais dele são velhos, e a moça, eles não têm mais nada além daquele chão. Ele murmurou, a voz quase inaudível. O brilho nos olhos de Esmeralda se tornou gelado, mais duro que pedra. E daí? Por acaso você se tornou um santo, Juba? Ou está com pena do ladrãozinho de quinta? Escute bem o que vou dizer. Se Zé prosperar, ele vai contar a verdade sobre o relógio. Ele vai contar que fui eu quem o incriminou e o coronel vai me desgraçar. Eu não serei destruída por um peão sujo e sua namoradinha. Se ele cai, eu me salvo. Ela se colocou a poucos centímetros do rosto dele, a respiração quente e o cheiro de perfume caro envolvendo-o. Você plantou a prova, Juba. Agora você vai plantar a morte. Você vai fazer o que eu mando. Ou juro por Deus que direi ao coronel que você foi o meu cúmplice em tudo, desde a traição até o roubo do relógio, e que você me forçou a plantar a joia na sacola do Zé. Entendeu? Você vai apodrecer numa cela, seu verme. Obedeça. A ameaça atingiu Juba em cheio. O medo do coronel,
A promessa de ser culpado por roubo e conspiração era demais. Aquele homem não hesitava em usar a forca. Juba engoliu em seco, o ódio por Esmeralda crescendo, mas a necessidade de sobrevivência o forçando a aceitar o crime hediondo. Eu farei, dona Esmeralda. Eu farei o que a senhora mandar, respondeu Juba, a cabeça baixa, o peso da próxima maldade esmagando sua alma já maculada. Ele pegou o pequeno frasco de veneno letal, sentindo-se a mão da própria desgraça, pronto para destruir a única esperança de Zé e Rosa. A madrugada ainda se agarrava aos pastos quando Juba, com a furtividade desajeitada de um animal domesticado tentando ser selvagem, se esgueirou para longe da cabana de Zé. Ele carregava um frasco pequeno, de vidro escuro, onde o veneno letal reluzia sob a fraca luz da lua remanescente. Tinha cumprido a ordem de Esmeralda, espalhando a morte por sobre as plantinhas que, até ontem, eram a prova viva da dignidade de Zé. Mas o coronel Tibério, que sofria de insônia crônica devido ao peso de suas decisões, e talvez pela pulga da dúvida sobre Zé, que há dias lhe coçava a alma, estava na varanda fumando um cachimbo. Ele viu a sombra de Juba voltando, rápido demais, e com algo escondido nas mãos. Tibério desceu os degraus de pedra e interceptou o capanga antes que este chegasse ao barracão. "Aonde você estava, Juba?" A voz do coronel era grave e cortante como um facão novo. "E o que é isso que você está escondendo aí?" Juba gelou, o suor frio escorrendo pela nuca. Ele apertou o frasco na mão, quase o quebrando. "Patrão, é veneno, coronel. Veneno para rato. É que tem rato demais lá no paiol, sabe? Tava atacando o milho." Tibério estreitou os olhos, soltando a fumaça do cachimbo na cara do capanga. O cheiro de tabaco forte misturou-se ao medo de Juba. "Veneno de rato, é? E precisa levar ele lá pro outro lado da fazenda para jogar?" "O paiol fica pra cá, Juba. Não me tome por burro. Tá fazendo serviço pra Esmeralda de novo, não tá?" Juba engoliu em seco. "Que isso, coronel? Dona Esmeralda não me pede nada não, é que... eu tava dando uma limpada nas beiras do pasto para ver se os bichos não entravam. E eu vi os rastros dos ratos indo para lá. É só isso, patrão." Tibério o encarou longamente. Juba era um covarde, mas era fiel. O coronel, orgulhoso demais para investigar a fundo e ainda sob a influência manipuladora da esposa, decidiu deixar a suspeita pairar. "Pois trate de matar esses ratos logo. E se eu descobrir que andou pondo o nariz onde não foi chamado, Juba, quem vai tomar o veneno é você. Vai andando." O coronel se virou, mas a semente da desconfiança estava plantada. Por que Juba agia daquela forma? E por que o veneno de rato cheirava de forma tão diferente, quase adocicada? O sol mal havia beijado o horizonte, e Zé já estava de pé, ansioso para ver o resultado do trabalho do dia anterior. Rosa preparava o café, o cheiro de coado fresco misturando-se à esperança que flutuava no ar. Seu Tobias e Dona Nena se sentaram à mesa, sorrindo pela primeira vez em meses, antecipando uma nova e farta colheita. Zé saiu caminhando rápido em direção à pequena gleba, mas ele parou abruptamente. O sorriso sumiu de seu rosto, substituído por uma careta de pavor gélido. As plantas que ontem vibravam com a promessa de vida, hoje estavam curvadas, suas folhas murchas, num amarelo doentio que não era natural. Um cheiro fraco, químico e amargo, pairava sobre a terra. "Rosa, pai, mãe, venham ver isso!" O grito de Zé era puro desespero e raiva contida. A família correu para o campo. Rosa levou a mão à boca, sufocando um soluço. Dona Nena desabou de joelhos, gemendo. Meu Deus, é praga! É castigo!" Choramingava a velha senhora, a fé abalada. Seu Tobias olhou para o chão, desolado, seus ombros encurvados pelo peso de mais essa injustiça. "O que foi que aconteceu, Zé? A gente estava indo tão bem." Zé se abaixou, pegou um punhado de terra e cheirou. Seu coração batia no ritmo da perda. Não era castigo, não era praga. Era maldade humana, pura e simples. "Não, mãe, não é praga não. Olhem aqui." Ele apontou para a base das plantas, onde a terra estava escura e levemente molhada. "Isso foi veneno.
Alguém passou por aqui na noite e jogou veneno para matar a raiz. É para nos destruir de vez. Rosa começou a chorar, abraçando o braço de Zé. Não pode ser, Zé. Depois de tudo que a gente lutou, a Esmeralda foi ela. Ela não pode vencer. O desespero tomou conta da pequena cabana. Eles haviam colocado todas as suas esperanças, todo o seu suor, a saúde de seu Tobias e a dignidade de Rosa naquela terra. E em uma noite, tudo se esvaiu. Zé se levantou, limpando a terra das mãos. Seu semblante era de pedra, a determinação voltando aos poucos para combater a derrota que queria se instalar em seu peito. Ele andou de um lado para o outro, passando as mãos na barba, o cérebro bruto e prático trabalhando em velocidade máxima. Se foi veneno mesmo. Um veneno que veio para queimar as folhas e descer para a raiz. Só tem uma coisa que ainda segura isso aí no chão. Ele disse, sua voz firme, cortando o ar de luto. Todos o olhavam. Carvão moído. Não faz milagre, mas o carvão absorve. Impede que a raiz puxe o resto. Se a gente espalhar o carvão agora moído fino, a gente consegue neutralizar a maior parte do veneno e talvez a gente salve o coração da plantação. Rosa secou as lágrimas e perguntou esperançosa, mas ciente da dificuldade. Mas carvão moído, Zé? Onde é que a gente vai arrumar carvão suficiente para isso? Tem que ser muito, Zé. A plantação é grande. Zé olhou para o horizonte onde a casa grande do Coronel Tibério se erguia, imponente e opressora. Lá. Ele apontou sem hesitar. O coronel tem o galpão de carvão. Ele faz carvão para vender para a cidade. Tem tonelada lá. É o único jeito. A gente tem que ir atrás do coronel. Não, Zé, você tá maluco! Gritou Dona Nena puxando-o pela camisa. Você não pode ir lá. Eles vão te prender, vão te matar. O coronel vai achar que você tá vindo roubar de novo, e ele já te bateu uma vez. Seu Tobias balançou a cabeça fraco, mas concordando com a esposa. Não arrisca, meu filho. Deixa essa colheita pra lá. A gente dá um jeito, mas não te perde de novo. Rosa apertou a mão de Zé, o medo claro em seus olhos, mas com um brilho de compreensão. Ela sabia que Zé não podia aceitar a derrota. Zé, por favor, pensa bem. Ele vai te ver como ameaça. Não vale a pena. Zé a encarou segurando-a pelos ombros. Rosa, minha vida. Foi o que você disse. Ela não pode vencer. Se eu deixar essa plantação morrer, eu deixo a Esmeralda e o coronel ganharem de vez. Eles vão nos matar de fome. Eu perdi a honra, mas não vou perder o pão de vocês e o nosso futuro. Eu não vou pedir. Eu vou lá e vou dar a cara à tapa, vou exigir o carvão, e se ele me prender, pelo menos eu vou ter tentado salvar o que nos resta. Se eu ficar aqui parado vendo tudo morrer, eu não sou o Zé que você ama. Eu não posso aceitar essa injustiça de cabeça baixa. Me perdoem, mas eu vou. Eu tenho que ir. Com a decisão tomada, Zé vestiu sua melhor camisa, a única que restava intacta, e começou a andar em direção à casa grande, deixando para trás os apelos desesperados da família e o cheiro amargo de veneno na terra. Zé não parou para pensar na surra que havia levado, nem na humilhação que sofreria ao cruzar o terreiro da fazenda do Coronel Tibério novamente. O que movia suas pernas exaustas era o cheiro azedo do veneno que pairava sobre sua pequena horta e a imagem de seu Tobias doente tossindo na cama. A vida de sua família dependia de um punhado de carvão moído, e ele estava ali para implorar por ele. A casa grande parecia ainda maior e mais imponente sob o sol causticante do meio-dia, uma fortaleza de crueldade e riqueza. Zé mal conseguia levantar os olhos, mas sua determinação era um escudo de ferro contra o medo. Ele viu o coronel Tibério sentado na varanda, lendo um jornal que parecia ser importado, a imagem perfeita da indiferença. Ao lado dele, os capangas fardados e, para o pavor de Zé, Juba estava entre eles, sorrindo de canto, um misto de satisfação e nervosismo em seu olhar traiçoeiro. Olha só quem resolveu dar as caras, rapazes. A voz do coronel cortou o silêncio grave e cheia de escárnio. Ele dobrou o jornal lentamente e pousou-o na mesinha lateral, sem se dar ao trabalho de se levantar. É preciso ter muita coragem, ou talvez ser muito estúpido, para um verme sarnento como você pisar nas minhas terras de novo, Zé. Achei que a lição tivesse sido clara. Os capangas riram, exceto Juba,
que agora parecia um pouco mais tenso, Zé parou a poucos metros da varanda. Sentindo o peso da injustiça e a urgência de sua missão, ele fez o que parecia a única opção: ceder à humilhação em nome da sobrevivência. Ele dobrou os joelhos duros e empoeirados e se prostrou na terra vermelha, abaixando a cabeça em um gesto de submissão forçada. Coronel Tibério, peço perdão pela ousadia. A voz de Zé saiu rouca, carregada de poeira e emoção. Eu sei o que pensam de mim, e juro por Deus e por Nossa Senhora que não toquei naquele relógio. Eu não sou ladrão. Minha alma tá limpa, coronel, mas não vim aqui para discutir honra. A honra a gente recupera com o suor. Eu vim aqui porque minha família tá morrendo de fome e eu preciso de ajuda. Preciso do seu carvão. O coronel franziu a testa, ligeiramente incomodado com o uso direto e desesperado da palavra fome, algo que ele gostava de acreditar que não existia em suas terras. Carvão? Você vem até aqui depois de ser pego com a mão na botija para pedir carvão? O que você vai fazer? Vender carvão na feira para pagar o relógio roubado? Vá embora, Zé, antes que eu mande meus homens acabarem o serviço. Não, coronel, por favor, me escute, Zé implorou, levantando ligeiramente a cabeça para encarar o fazendeiro. A sinceridade em seus olhos castanhos era palpável. Eu consegui fazer a terra da minha família dar fruto, mesmo sendo terra ruim. A colheita ia nos salvar, ia me dar o dinheiro para pagar o que o senhor diz que eu roubei e provar meu valor. Mas alguém, coronel, alguém envenenou a plantação inteira. Tudo que tínhamos virou veneno. Eu sei que carvão moído pode absorver a toxina, mas não tenho como comprar a quantidade que preciso para salvar tudo. É a única chance da minha família não morrer de inanição. A palavra envenenada ressoou como um tiro na varanda. O coronel Tibério, que até então mantinha uma pose de completo desdém, congelou. Sua mente, rápida e pragmática, voltou-se para a cena de Juba, dias atrás, saindo furtivamente da área do carvão com um balde estranho, aceitando a desculpa esfarrapada de que estava espantando pragas. Ele tinha visto o capanga, a desculpa, mas só agora, com Zé ajoelhado e desesperado, o quebra-cabeça começava a se montar. Envenenada. Pode ter sido Juba? Seria Esmeralda a mandante? O coronel balançou a cabeça rapidamente, afastando a dúvida traiçoeira. Não importava quem tinha envenenado. O importante era manter a ordem. Zé ainda era um ladrão em potencial para o público, e ele não poderia dar o braço a torcer. No entanto, o pensamento de Zé trabalhando duro na terra, algo que Tibério mesmo tinha testemunhado com uma ponta de admiração, misturado à suspeita repentina sobre sua esposa e capangas, fez com que ele cedesse, mas não sem extrair um preço pesado. Ele soltou um suspiro exagerado de tédio. Levanta, Zé. Fico sabendo que você é um homem corajoso, mas burro. Eu não acredito nessa sua história de envenenamento. É história de caipira para tirar vantagem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tibério se inclinou para a frente, seu olhar perfurando Zé. Você foi um peão forte e trabalhador, e por um breve tempo, um bom. Não tenho pena de você, mas tenho pena da sua velha mãe. Por isso, e só por isso, eu vou te vender o carvão. O coração de Zé deu um salto de alívio. Ó, coronel, que Deus lhe pague. Ele começou, mas Tibério o interrompeu. Deus não me paga nada. Eu cobro. O preço normal do meu carvão é 10.000 réis o saco. Para você, Zé, que está me incomodando e que já me roubou, eu vou cobrar 20.000 réis o saco. O dobro. E não será fiado. Você me paga em serviço ou em bens. Aceita ou morre de fome na sua terra amaldiçoada. A voz do coronel era fria e implacável. O preço da humilhação final. Sem hesitar, Zé se levantou, limpando o pó dos joelhos. O dinheiro não importava, só o tempo. Aceito, coronel. Aceito o que o senhor pedir. Eu vou trabalhar 20 vezes mais para pagar cada centavo. Minha palavra é a minha honra, e eu vou pagar esse carvão. Ele mal esperou o coronel dar a ordem para que os capangas trouxessem os sacos pesados de carvão da carvoaria. Zé os agarrou com uma força renovada, sentindo o peso da salvação em seus ombros. A dor no corpo não era nada comparada à esperança que aquele carvão representava. Obrigado, coronel Tibério, disse Zé.
virando-se sem olhar para trás, a promessa de pagamento ecoando em sua mente. Ele saiu correndo da fazenda, ignorando o riso dos capangas e o olhar fixo de Juba. Ele tinha o carvão. Agora, era correr contra o tempo para salvar sua família e sua honra. Eu corri como nunca tinha corrido antes. O saco de carvão pesado e áspero rasgava meu ombro, mas eu não sentia dor. Sentia urgência. Cada grão daquele carvão que o coronel Tibério tinha me extorquido era a única barreira entre a vida e a morte da minha terra, da minha família. Quando cheguei na cabana, arfando, Rosa e Dona Nena me esperavam na soleira da porta, os olhos cheios de lágrimas e apreensão. Trouxe, Zé. Graças a Deus você conseguiu. Rosa pegou um dos sacos antes mesmo que eu pudesse soltá-lo no chão. Sua força naquele momento não era física. Era a força do amor desesperado. Rápido, Rosa. Temos que moer isso e espalhar antes que o veneno chegue na raiz. Seu Tobias, onde ele está? Perguntei olhando para dentro da cabana escura. Ele tá fraco, meu filho, mas tá acordado. Quis ajudar, mas eu não deixei. Fiquei com medo que se esforçasse demais, disse Dona Nena já pegando o pilão maior que usávamos para moer milho. Ela parecia uma leoa, ajeitando a touca na cabeça e começando a socar o primeiro pedaço de carvão com uma energia que eu não via nela há anos. O som do pilão batendo no carvão era um tambor de guerra na noite. O cheiro de queimado e terra molhada misturava-se ao odor adocicado e enjoativo do veneno que ainda pairava sobre a horta. Eu, Rosa e Dona Nena trabalhamos sem descanso. Eu quebrava os pedaços maiores com um martelo velho, e elas moíam até virar um pó fino, quase negro como a noite sem lua. A cada saco de carvão que virava pó e era espalhado pela terra, eu sentia uma pontada de dor. Paguei o dobro por aquilo. E cada punhado era dinheiro que podia ter comprado pão para seu Tobias. Tem que cobrir bem, Zé. Até a terra ficar preta como o carvão, Rosa instruiu com a voz embargada pelo esforço e pela poeira que subia. Sua testa estava suada e marcada de negro. Eu a olhei, sujo e cansado, e entendi. A vida dela agora era a minha vida, a minha luta. A inocência dela, o futuro dela, dependia daquele carvão. Trabalhamos até o sol nascer, esgotados, mas com a missão cumprida. Quando o primeiro raio de luz atingiu as mudas, pudemos ver o desastre. O carvão tinha salvado a maior parte, absorvendo a toxina, mas em algumas fileiras, o dano era irreversível. As folhas estavam amarelas, murchas e o cheiro doce do veneno ainda era forte ali. Perdi quase um terço do que tinha plantado. Meu coração apertou. A dívida era alta e a colheita seria menor. Enquanto isso, lá na Casa Grande, o coronel Tibério não conseguia dormir. A dúvida era como um espinho fincado na alma. Zé Ladrão, o jeito que o rapaz tinha implorado pelo carvão, ajoelhado, sem um pingo de malícia, só desespero, aquilo não era a atitude de quem vive de roubo. Tibério chamou Juba na cozinha, cedo, antes de qualquer um dos outros capangas acordarem. Juba, me diga a verdade. Você viu quem envenenou a terra do Zé? Não minta para mim, eu senti cheiro de armação, exigiu Tibério, batendo a mão na mesa de madeira rústica. Ele não era um homem de meias palavras. Juba, que era burro, mas não totalmente inconsciente, engoliu em seco. Coronel, juro pela alma da minha mãe. Eu não vi ninguém. Devo ter passado lá perto e nem notei. Isso é coisa daquele Zé mesmo. Deu azar. Quis se fazer de vítima. Ele gaguejou, desviando o olhar. Mas o corpo de Juba falava mais alto que suas palavras. Seu nervosismo era palpável. O coronel Tibério, que conhecia o caráter dos seus homens como ninguém, sabia que Juba estava escondendo algo. A mentira era deslavada. Pode ir, mas fique sabendo, Juba. Se eu descobrir que você anda de conchavo com a Esmeralda para fazer maldade, eu te quebro no meio. Entendeu? Fique de olhos abertos. E você, fique sabendo que meus olhos estarão em você, alertou o coronel, a voz baixa e perigosa. Juba saiu trêmulo, e Tibério ficou sozinho, pensativo. Esmeralda e Juba. O que esses dois estão armando nas minhas costas? O relógio. Será que Zé falou a verdade e eu fui cego? A dúvida plantada crescia mais rápido que qualquer colheita.
De volta à cabana, o desespero nos alcançou novamente. Seu Tobias estava pior. O corpo dele, castigado pela idade e pela doença, não estava aguentando a tensão e a falta de comida decente. Ele tossia forte, e a febre aumentava. Dona Nena chorava, sem saber o que dar a ele além de chás e orações. Zé, precisamos de remédio de verdade, ele está muito mal. Rosa disse, segurando a mão do velho que estava fria. Eu olhei para os sacos de carvão que tinham sobrado. Eu tinha comprado mais do que o necessário, como um instinto de sobrevivência. Eu deveria guardar aquele carvão para emergências futuras ou para o próximo plantio, mas a vida do meu pai era mais importante do que qualquer colheita. A dívida com o coronel era enorme e me sufocava, mas a vida não espera. Rosa, pega 3 sacos desse carvão, vamos levar na cidade. O preço que paguei foi um roubo, mas eu posso revender isso por um preço justo. Preciso de dinheiro para o doutor e para comprar farinha e carne para os meus pais. Declarei, a voz rouca pela poeira e pela dor. Minha promessa de pagar o coronel na primeira colheita já estava comprometida. Eu estava vendendo o carvão que valia ouro, mas valia ainda mais a vida do meu pai. O dilema era cruel. Salvar a colheita futura ou o presente da minha família. Escolhi o presente. O futuro, eu daria um jeito depois. Eu faria o dobro do trabalho, mas não deixaria seu Tobias morrer por causa de um punhado de carvão. O coronel vai ter que esperar. Meu pai vem em primeiro lugar. Eu dou a minha palavra. Eu vou pagar cada centavo, nem que eu tenha que varrer a poeira da estrada com minhas próprias mãos. O ar na cabana estava pesado. Não apenas pelo cheiro acre dos chás e ungüentos que Dona Nena preparava para seu Tobias, mas pelo peso da dívida e da incerteza. Zé sentia um nó no peito, sabendo que tinha usado o carvão da dívida para comprar o alívio temporário do pai. Mas a vida de seu Tobias valia mais do que qualquer trato. Enquanto Zé lutava com a terra de dia e velava ao pai à noite na casa grande, Esmeralda fervia. Seu ódio por Zé e sua obsessão em destruí-lo só aumentavam ao ver que o peão, mesmo na miséria, tinha a dignidade que ela jamais teria. Ela mandou chamar Juba, o capanga que havia envenenado a plantação a mando dela. Você vai voltar lá, Juba. E dessa vez não quero metade daquela miséria salva. Quero que essa terra seque e morra, junto com a esperança daquele peão insolente, sibilou Esmeralda, os olhos faiscando como brasas. Ela lhe estendeu um frasco de veneno mais potente, um líquido negro e viscoso. Juba, um homem da roça endurecido pelo serviço sujo, olhou para o veneno e depois para o chão. Ele havia visto a determinação de Zé, o desespero de Rosa e a bondade daquele homem que se curvava em humildade apenas para salvar a vida do pai. O confronto com Tibério na noite do carvão também o havia abalado. Juba engoliu em seco. Patroa, eu não posso. Já fiz maldade demais com aquele homem que não merece isso. Aquele peão é duro, mas é honesto. E a doença do pai dele, me perdoe, mas eu não volto lá. Eu não quero mais ser instrumento da sua maldade, Dona Esmeralda. O silêncio que se seguiu foi cortado pela gargalhada nervosa e ácida de Esmeralda. Ah, Juba, o rato sentiu a consciência? Você acha que pode me trair e ficar impune? Você me paga, seu vira-lata. Eu tenho meios de fazer o coronel achar que você me ajudou a roubar aquele relógio, viu? Agora saia da minha frente. Com os punhos cerrados e o rosto vermelho de fúria, ela pegou o frasco. Se o coronel não tem um homem para fazer o serviço, a mulher dele tem culhões para terminar. Eu mesma vou acabar com a raça de Zé. Ele nunca vai se levantar desta vez. A noite era fria e o céu estava encoberto, sem luar para iluminar a desgraça. Zé não conseguia dormir. Seu Tobias gemia baixo na cama de palha. Rosa e Dona Nena se revezavam em cochilos curtos, exaustas. Zé sentia que precisava fazer alguma coisa, talvez cavar mais buracos de carvão, talvez apenas vigiar a plantação para garantir que nenhum bicho ou uma alma ruim chegasse perto. Ele pegou uma enxada e saiu, sem fazer barulho. Quando chegou ao meio do plantio, aquele pequeno pedaço de terra que era agora a esperança, a vida e a dignidade de toda a sua família, Zé viu uma sombra. Não era um bicho. Era uma mulher. Ela se movia furtivamente,
derramando o líquido negro e fedorento sobre os brotos mais novos. Aqueles que haviam resistido ao primeiro envenenamento. O sangue de Zé gelou. Ele reconheceu o perfume forte e enjoativo que Esmeralda usava. Mesmo no escuro, o cheiro dela era inconfundível. Um grito de pura dor e traição escapou de sua garganta. "O que você está fazendo, Esmeralda?" A mulher do coronel estacou, o frasco de veneno escorregando de suas mãos e caindo no chão úmido. Seu corpo tremeu de surpresa, mas rapidamente ela recompôs a máscara de arrogância. Ora, ora. O peão ladrão resolveu fazer ronda? Por acaso estava com medo de que a sua colheita de miséria desaparecesse? Zé largou a enxada que caiu com um baque seco. Seus olhos, acostumados à escuridão, encaravam a maldade pura no rosto dela. Você não tem alma. Depois de tudo o que você fez, a gente quase morrendo de fome, e você volta aqui para terminar o serviço? A voz dele estava embargada, mais de tristeza do que de raiva. Foi você, não foi? Foi você que pôs o relógio na minha sacola. Esmeralda riu, uma risada aguda e cruel que rasgou o silêncio da noite. E daí se fui eu, Zé? E daí? Quem vai acreditar em você? No peão ladrão que rouba o coronel? Ou na esposa dele que só queria proteger o patrimônio? Você pode gritar o quanto quiser, Zé. Você pode chorar, você pode jurar de pé junto. Mas no fim o coronel, a cidade e todo mundo aqui vai acreditar em mim. Você é um nada. Seu nome é Lama. Ela fez uma pausa, o prazer da confissão e da impunidade preenchendo o ar. Eu te avisei, Zé. Ninguém nunca me recusa, agora veja só o seu futuro. A fome vai acabar com a sua família e você vai morrer sabendo que eu venci. Uma pena, Esmeralda. Uma pena que você tenha se esquecido de um detalhe. A voz era grave, forte, e vinha das sombras, logo atrás de Zé. Era uma voz que Esmeralda conhecia há anos, mas que nunca a havia aterrorizado tanto. O coronel Tibério saiu da escuridão. A lamparina que ele segurava iluminando seu rosto pálido e rígido, coberto de uma incredulidade sombria. Seus olhos estavam fixos na esposa, e depois no frasco de veneno no chão. Um peão. Eles podem não acreditar. Mas no coronel, sim. Eles vão acreditar em mim. Esmeralda cambaleou para trás chocada, como se tivesse levado um tapa. Tibério, meu amor, o que faz aqui? Eu só estava verificando. Esse ladrão, ele deve ter tentado roubar algo de novo. Ele é perigoso. Ele me atacou. Ela tentou correr para ele, manipulá-lo com um falso desespero. Tibério a deteve com um gesto seco. Eu estava na cabana do seu Tobias, Esmeralda. Eu fui ver o velho que está morrendo por causa da sua maldade. Eu ouvi tudo, desde o seu capanga frouxo Juba, se recusando, até a sua confissão de armação e o veneno nas mãos. Seu pai, Zé, está morrendo. E você, mulher, é a responsável por toda essa miséria. Ele balançou a cabeça, o peso de anos de cego orgulho e manipulação caindo sobre ele. Eu me envergonho do dia em que troquei a decência pelo seu luxo. Eu te avisei sobre a honra de Zé, mas estava cego pelo meu próprio ego ferido. Tibério olhou para Zé, que ainda estava em choque. Eu não sou um santo, Zé, mas não sou um assassino de velhos ou crianças. Não sou um caluniador. Você, Esmeralda, nunca mais pisa nesta fazenda. Eu quero você fora daqui antes que o sol nasça. Leve suas joias e sua maldade, e vá para o inferno que você criou para si mesma. Você não é mais minha esposa. O abandono era público, definitivo e humilhante. O coronel Tibério se virou para Zé. A dignidade de Zé era palpável mesmo em farrapos. Zé, eu não sei o que dizer. Eu lhe devo mais do que posso pagar. O perdão de Deus e o seu. Ele estendeu a mão, não para apertar, mas em súplica. Eu o julguei, o espancarei, arruinei sua honra e arrisquei a vida de sua família. Aceite minhas desculpas. E, por favor, volte para seu trabalho. Eu lhe dou o dobro do salário. Eu limpo seu nome amanhã, juro pelo que me resta de honra. Zé olhou para a mão estendida do coronel. Ele estava cansado demais para sentir rancor. Obrigado, coronel. Mas eu não volto a ser seu empregado.
Minha honra vale mais do que o seu salário dobrado. Zé apontou para a plantação envenenada. Eu provei meu valor aqui nesta terra que o senhor dizia ser estéril. Minha família está viva porque eu tive a força de trabalhar, mesmo sem dinheiro e com a desonra em cima de mim. Eu vou limpar meu nome com o meu suor. O coronel Tibério observou a plantação com novos olhos. Você tem fibra, Zé. Você tem mais honra do que eu. O que você quer então? Zé respirou fundo. Era a chance de sua vida, o fruto de toda a sua luta. Coronel, o senhor tem dinheiro. Eu tenho trabalho, fé e a terra que, com Deus, eu sei fazer brotar. Eu preciso de sementes, ferramentas decentes e tempo para pagar. O senhor investe no meu trabalho na minha terra e viramos sócios. Eu pago a sua dívida de carvão e a sociedade me tira desta miséria, me dando um futuro para minha família. Zé olhou para a cabana, onde Rosa e seus pais esperavam. É isso, ou nada. Tibério olhou para Esmeralda que se afastava aos prantos na escuridão, levando sua vergonha, e depois para Zé, o homem que ele tentara destruir. Fechado, Zé. Eu invisto. E eu confio em você. Que a decência seja o meu pagamento. Eles apertaram as mãos. O coronel Tibério finalmente havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Ele não era mais o dono de Zé. Ele era seu parceiro. A colheita final, embora diminuída pelo veneno, foi suficiente para pagar a dívida e comprar mais sementes. Com o investimento do coronel, a terra de Zé floresceu como nunca. A prosperidade voltou, e com ela, a paz. Zé casou-se com Rosa em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, na frente da cabana que era agora um lar digno e abundante. Seu Tobias se recuperou, e eles viram Zé e Rosa prosperarem, fruto da honestidade que havia prevalecido sobre a maldade de Esmeralda. Se essa história tocou você de alguma forma e quiser apoiar o nosso trabalho, o QR Code está na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado exclusivamente para manter o canal vivo e melhorar a qualidade dos vídeos. A doação não é obrigatória. Só o fato de você estar aqui já significa muito pra gente. Mas se puder ajudar, saiba que seu apoio faz toda a diferença para continuarmos contando histórias como essa. Obrigado de coração por estar conosco.